E vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Acharam? Hebreus capítulo 3. No versículo 7 vai dizer assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Portanto, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amém? Até aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, já glorificamos o seu santo nome. E agora te pedimos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o trabalhar do inimigo, que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, da tua palavra de ser vivida, pois a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade nos nossos corações, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pode se assentar. Eu vou ler novamente o versículo 7, que vai dizer assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Aqui o escritor, no versículo 1, ele vai falar que Jesus Cristo é o nosso sacerdote. No versículo 3, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é maior do que Moisés, e é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. E no versículo 8, onde nós lemos, ele vai falar para a gente tomar um cuidado, para a gente não ser igual os nossos antepassados, como eles foram com Moisés, para a gente tomar um cuidado, porque Moisés aqui no passado, no Antigo Testamento, ele representa Jesus. Da mesma maneira que Moisés, ele libertou o povo da escravidão, Jesus Cristo nos libertou. Por isso que a palavra está dizendo que Moisés, que Jesus Cristo, no versículo 3, é maior do que Moisés e é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então ele está falando para tomar um grande cuidado, porque os nossos antepassados, como diz o texto, os nossos pais passados, eles tentaram Deus, colocando Deus à prova, e hoje isso acaba se repetindo em algumas igrejas.
Tem texto na Bíblia que é distorcido, é igual aquele que vai falar assim: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Esse texto ele é jogado assim: olha, faça uma campanha de 7 semanas. Pedi, pedi e dai-se-vos-á. É a palavra de Deus. É igual você nunca vai ver uma campanha faça uma campanha de 300 dias na igreja. Você sempre vai ver, faça uma campanha de 7 quarta, 7 domingo, mas distorcendo o texto, para ter a igreja cheia ali, para o homem ele ganhar, não uma igreja cheia para Deus, não uma igreja cheia ali de pessoas arrependidas. Então esse texto é muito forte. Vamos aqui ver aqui o Evangelho de Lucas, como eu disse, o texto ele é distorcido, e vamos ver o que o texto quer dizer. O Evangelho de Lucas capítulo 11. No versículo 9 vai dizer: eu vos digo a vós, pedi, pedi e dai-se-vos-á, e buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abri-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, olha aqui, ó, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Então, na hora que ele fala pedir, pedir, buscar, bater, ele está falando assim: pedir, pedir o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não é nada. Sem o Espírito Santo você não é nada. O Espírito Santo, com o Espírito Santo nós somos selados. Nós somos selados. Nós somos selados. Por isso que ele vai falar pedir, pedir, do mesmo modo que ele falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até do alto ser revestidos, revestido através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos ajuda a vencer a lei. Sem o Espírito Santo a gente não consegue viver na lei. Só com o Espírito Santo, só com o Espírito Santo, só com o Espírito Santo. Tiago também vai dizer: vocês não recebem porque pedes mal, porque não sabe pedir, por isso que não recebe. Vamos ler aqui Tiago capítulo 4. E além disso, quando o homem usa as concupiscências aqui desta terra, gera briga, gera discussão. Tiago capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, então estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas
como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, não conseguem o que querem, porque não sabem pedir. E quando pedes mal. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres, para os seus próprios prazeres, para os seus próprios prazeres. Então, vamos voltar aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, para entender o texto. Por isso que ele fala: quando vocês pedes mal, porque não sabe pedir. Porque não sabe pedir. Quando pede para os seus próprios prazeres. É assim que Tiago está falando. É assim que Tiago está falando. Voltando aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, para entender. Eu vou ler novamente. Essa palavra que se cumpre nas nossas vidas, no dia de hoje. Versículo 7: assim pois, como diz o Espírito Santo, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então vamos ver o povo tentando Deus. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 15. Deus, ele tinha tirado o povo ali do Egito. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Depois de 3 dias, eles andando, eles tiveram sede. Êxodo, capítulo 15. No versículo 24, vai dizer assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? O povo, ele murmurou, dizendo: que havemos de beber? Aqui no capítulo 16, Deus ele vai dar a água ali para o povo. E Deus tinha feito uma promessa para este povo, que eles iriam entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então Deus, ele sabia da necessidade ali do povo. Deus não iria deixar faltar água, não. Assim como Deus ele sabe da sua necessidade, ele sabe que ele tem uma promessa tanto para a minha vida como para a sua vida. Da mesma maneira que eles sentiram, tenta entender essa passagem, da mesma maneira que eles sentiram ali falta de água, da mesma maneira a gente sente falta de alguma coisa assim e murmura, assim quando a gente vai declarar, assim quando a gente participa de campanhas, assim dentro de igrejas, só para os irmãos entenderem o quanto isso é agravante. E Deus, ele vai dar. Aí você entende. Assim, eu participei de campanha e recebi um milagre, sim. Olha aqui, eles fizeram, eles murmuraram e eles vão receber o milagre também. Mas não quer dizer que Deus está se agradando. Você está entendendo? Você consegue entender isso? Eles pediram água aqui. A palavra fala que eles estão murmurando. E Deus vai dar água para eles. E olha aqui, depois eles vão sentir falta. Eles vão sentir falta não de água, mas de comida. Você acha que Deus iria deixar faltar comida ali para eles? Eles vão sentir falta e eles vão clamar, eles vão murmurar. Olha aqui no versículo 2 do capítulo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto.
E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Eles estão aqui, novamente murmurando. Eles estão até lembrando lá do deserto, lá do Egito, quando eles estavam. E eles estão murmurando aqui, falando: quem dera se Deus tivesse nos matado lá. E Moisés vai dizer aqui, no versículo 8: prosseguiu Moisés: será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer pela manhã, porque vos pão. Vou ler novamente aqui o versículo 8. Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E sim contra o Senhor. E sim contra o Senhor. Vocês estão ouvindo aqui, Deus ele está dando. Deus vai fartar eles ali de carne e de pão. Mas Moisés está falando: olha, as murmurações de vocês não são contra mim, não é contra nós, e sim contra o Senhor. Contra o Senhor. Então entenda isso, porque isso é um ensinamento. Isso é um ensinamento. Eles vão continuar ali, murmurando. Deus vai dar ali carne, pão para eles, mas eles vão continuar murmurando. Olha aqui no capítulo 17 agora. No versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Por que tentais ao Senhor? Por que tentais ao Senhor? Então Moisés está falando novamente: por quê? Por que vocês ficam murmurando? Por que vocês ficam murmurando? Eles murmuravam tanto que Deus ele falou para Moisés assim: Moisés, olha, eu vou destruir esse povo. Vou ficar só com você, vou destruir esse povo. Eu não aguento mais. Onde que Moisés ele intercedeu ali? Ele intercedeu pelo povo, ele falando: Deus, perdoa, o Senhor é riquíssimo em misericórdia, é riquíssimo. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Deus ele tem uma promessa com você e comigo. Ele tem uma aliança. E esse povo está murmurando. Vamos aqui no livro de Números agora, capítulo 14. No versículo 20. O Senhor vai perdoar eles. Olha aqui no versículo 20, através da oração de Moisés:
Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, Moisés, eu lhe perdoei, segundo a tua palavra. E por que Deus, Ele queria exterminar esse povo? Porque eles estavam murmurando demais. Olha o ponto que eles chegaram. Eles falaram assim para Moisés: vamos levantar outro líder para a gente voltar para o Egito. Porque Moisés é o estilo do pastor, é igual o pastor Fábio Anastácio, igual outros pastores, que fala: tem que ter paciência, vamos orar, vamos estar orando para Deus, mas vamos ficar na paciência. E eles estão falando assim: eu vou procurar outro líder. É igual aqui, muitas pessoas têm isso: não, eu vou procurar outros líderes, né, que faz campanha, que eu peço lá, que é igual pastel. Assim, as pessoas pensam que, meu Deus, é igual uma pessoa que está lá vendendo pastel, que chega assim: quero de frango, aí passa assim: toma. Eu quero de carne. E não é. Aqui eles, vamos ler aqui no versículo 4 do capítulo 14. Olha o que eles vão dizer. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Tem pessoas que Deus, Ele até a liberta através dessa palavra, mas às vezes não tem paciência e acaba voltando. Ainda lá não, eu vou assim, ali é mais rápido, eu peço, está na mesma fé. E vamos entender o texto lá de Hebreus capítulo 3. Eu só estou passando aonde que ele mesmo está declarando, né, que colocaram à prova a Deus. É colocar a prova. Então entenda uma coisa: a prova, o que é a prova? Deus, Ele não gosta de dever nada para ninguém. Então quando você faz uma campanha lá de 7 semanas, você pagou o seu voto, foi ou não foi? Foi ou não foi? Sim ou não? Se você faz um voto ali, você está fazendo com quem? Com Deus ou com o homem? É com Deus, não é? Então quer dizer que Deus está devendo para o irmão? Você entendeu? É colocar Deus à prova. Eu fiz 7 semanas aqui, e é bem interessante isso. Vocês vão ver, é igual eu falo: final de ano, está o 13º aí. E as pessoas são tão inocentes, os pastores que dizem ser pastores, mas são lobos devoradores. Eles vão ali usar uma campanha para tirar ali a concupiscência das pessoas, para arrancar dinheiro das pessoas, por causa do 13º. Então entenda isso, no versículo 14, capítulo 14, no versículo 7, vai dizer assim: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. É igual eu falo assim, a igreja, por exemplo, que eu estava, o pastor, ele ganhava comissão ali, ele ganhava assim, o que a igreja arrecadar? É 10% que a igreja arrecada. Então se ele conseguir 20 mil, ele vai arrecadar 2 mil. Quanto mais ele conseguir arrancar o dinheiro das pessoas, quanto mais ele conseguir enganar as pessoas, mais ele vai ganhar. Isso é errado. Isso é errado. Isso é contra a palavra de Deus. Olha aqui no versículo 5. Olha o que Moisés vai fazer. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. O que vocês estão fazendo? Tenha paciência, porque eles estão querendo líder. Ele falou: não, eu quero um líder e quero voltar lá para o Egito. Quero novos líderes. E eles estão ali, se prostrando ali. Moisés e Arão: o que vocês estão fazendo? José e Caleb, eles vão rasgar as vestes, vão falar: vocês estão murmurando perante o Senhor. E glória a Deus, Deus tem guardado, Deus tem nos protegido. Tenha paciência. Agora vamos aqui no versículo 20 novamente.
do capítulo 14. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, Moisés, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz do Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, olha aqui, ó, Deus contando, já 10 vezes me colocaram à prova, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Aqui Deus está já injuriado, Ele está fazendo um juramento, e eles não vão entrar. Vocês conhecem a história, eles não vão entrar. Por quê? Porque murmuraram. Então, olha o que Deus vai continuar dizendo aqui no versículo 26. Vamos ler o versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes por minha vida, diz o Senhor. Olha, o Senhor fazendo juramento pela vida dele, ele não volta atrás, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Ele falou assim, ele salva ali Josué e Caleb. Por quê? Porque eles não murmuraram. Além disso, eles vão rasgar a veste ali e vão falar: olha, Deus tem sido fiel, até mesmo a gente andando no meio desses espinhos. No meio desses espinhos, Deus tem guardado a gente. Deus tem guardado a gente. Então vamos voltar agora para Hebreus capítulo 3. Por isso que o escritor, ele começa dizendo no texto: olha, Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Ele é maior, ele é digno de toda honra, de todo louvor, ele é maior do que Moisés. Mas ele está falando assim, porém não sejam como os nossos antepassados, como eles foram com Moisés. Com Cristo não seja assim, não seja desta maneira, não seja desta maneira. Então por isso que o texto fala assim, porque Deus ele fez um juramento. Aqui no versículo 7 ele vai dizer assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse:
estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Então, pare para analisar, meus irmãos. Eles receberam, sim ou não? Sempre na hora que eles murmuravam. Sim ou não, igreja? Receberam as bênçãos que eles pediam? Sim, eles recebiam. Eles tinham falta de água lá, murmuravam, recebiam. Tinham falta de alimento, murmuravam, recebiam. Novamente falta de água, murmuravam, recebiam. Mas Deus fala assim: olha, eu dei, mas entrar, eles não vão entrar na terra prometida. Na terra prometida não vão entrar. Então, da mesma forma que aconteceu com eles, acontece nos dias de hoje. Diz a Escritura de Deus. Pode passar céus e terra. É igual eu falo, ó, lá as pessoas têm costume de pregar, assim, contar história. Não é a história que tem que contar. É profecias que vêm acontecendo no tempo de hoje. Igual na hora que fala lá de Josué, o padeiro e o carcereiro. Quando fala ali do padeiro e o carcereiro, de José, na hora que fala ali do carcereiro e do padeiro, ele já está falando de Cristo. O padeiro, ele não vai viver, ele vai morrer na cruz, igual o corpo de Cristo morre na cruz. O padeiro e o carcereiro. Padeiro, qual é o nome do outro? O copeiro. O copeiro, ele servia o quê? Servia vinho. O vinho vive, o sangue vive. Então, profecias já falando de Jesus Cristo. Era só sinais que Deus deixava assim, ó, declarando a vinda do Filho dele. O que o Filho dele iria fazer. O que o Filho dele iria fazer. O que o Filho dele iria fazer. Então, isso é profecia. E essas profecias estão acontecendo até mesmo no dia de hoje. Mas através da palavra de Deus, ele quebra isso. Ele quebra isso. Ele quebra isso. E olha aqui, ele está declarando, olha no versículo 12. Por isso que ele vai falar assim, ó: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então ele está falando: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perversos corações de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ô pastor, mas eles usam os textos bíblicos aí que convence o pessoal. Deus fez a terra e os céus, e no sétimo dia descansou. Deus falou para Noé entrar na arca e ficar esperando 7 dias ali. Noé, ele soltou a pomba, esperou 7 dias, depois soltou novamente a pomba, ela voltou, esperou mais 7 dias, depois soltou novamente a pomba. Naamã, ele deu 7 mergulhos. Eles usam os textos bíblicos para nos convencer. Pastor, Josué e Caleb, né? O que Deus fala para o povo fazer? Ficar rodeando lá as muralhas de Jericó 7 vezes ali. Eles usam o texto bíblico, mas igual eu falo, tem significado o número 7 na Bíblia. O número 7 tem um significado. Da mesma maneira, por isso que Deus, ele trabalhou e descansou. Da mesma maneira, você e eu vai descansar. O número 7 representa o descanso. Entenda isso. O número 7 representa o descanso. O descanso de Deus. Por isso que Paulo, ele vai declarar: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora eu descanso no Senhor. Hebreus capítulo 4. Olha aqui como a palavra, ela nos orienta e ela vem dar as confirmações. Olha aqui em Hebreus capítulo 4 agora, no versículo 1. Tomamos, portanto,
Tomamos, portanto, que sendo nós deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha ele voltando lá em Gênesis, capítulo 1. Porque em certo lugar assim disse, no descanso, no tocante ao sétimo dia. Olha ele falando assim, olha aqui no versículo segredo aqui, versículo 4. Porque em certo lugar assim diz, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Da mesma maneira vem o descanso nas nossas vidas. Igual aqui, tem tanto esse exemplo que eu passei para falando que campanha em igreja provoca a ira de Deus, e campanha na igreja, isso é do homem, só para o homem arrancar, sabe? O homem tem que viver pela fé, igual aqui nós não trabalhamos com campanha. Aqui se as pessoas quiserem vir, é por causa da salvação, amar a Deus, olha aqui, amar a Deus de todo o teu coração, sem arrependimento ninguém vê Deus, sem santidade ninguém vê Deus. Então aqui nós pregamos isso, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E tem passagens bíblicas, Jesus Cristo quando ele foi tentado no deserto, olha aqui, Mateus capítulo 4. Pega essas palavras aqui, meu irmão, olha Deus falando assim, olha, Deus está falando grandiosamente nos nossos corações. Olha aqui, no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo vou ler novamente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo então eu vou trocar o nome de Jesus pelo seu nome agora. Então foi conduzido fulano de tal pelo Espírito Santo Então tem momentos que eu falo para vocês, é Deus nos conduzindo pelo deserto, igual lá Tiago capítulo 1, que vai falar da tentação. Quem tenta é o diabo, mas Deus ele prova. Então olha aqui, Jesus Cristo ele foi guiado e foi pelo Espírito Santo ao deserto. Da mesma maneira nós somos guiados. Existe um deserto assim na vida de cada um diferente, mas vai murmurar, vai colocar Deus à prova, sabe? É só aguardar os mandamentos do Senhor. Esse é o segredo, agradecer a Deus, tanto comendo contra filé como comendo um ovo também. É um tempo, é uma tentação ali no deserto, mas é uma prova. Por isso que a palavra fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aguenta. Olha aqui no versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Ele porém respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É igual já, você não é filho de Deus? Por que você está passando por esse perrengue? Porque
o servo de Deus não pode passar por dificuldade não, porque senão está endemoniado. Hoje em dia é pregado isso, que está sem Deus, está na prova porque está na desobediência, ou está pagando aí alguma... Não, minha gente, a palavra deixa bem clara aqui, ó. Jesus Cristo, sendo rico, se passou por pobre. A palavra está sendo bem clara, está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que muitos não ficam na igreja, porque falam: não, Deus está comigo, aí não aguento. Por isso que a palavra não entra, porque a palavra só penetra, meu irmão, através da poderosa palavra de Deus, que é arrependimento. Se o arrependimento entra dentro do coração, as pessoas não desanimam na fé, as pessoas não saem da presença de Deus. Pode estar fraco sim por dentro, mas continua ali na fé, temendo a sua salvação. Igual Sadraque, Mesaque e Abednego: eu posso perder a vida, mas minha salvação não perco não, Sadraque. Nabucodonosor, a salvação é individual. Eu posso perder algo aqui nessa terra, mas a minha salvação eu não posso perder. Eu não posso perder. Então, aprende também no Pai Nosso. Cadê o Pai Nosso? E seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino, Pai. Olha aqui, que venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Da mesma maneira que o Senhor governa os céus e a terra, venha governar os nossos corações. E seja feita a tua vontade. A tua vontade. Vocês conseguem entender isso? Então, olha, igual aquela oração de Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 39. Eu vou ler aqui. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres, como tu queres. Mas todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas seja como tu queres. É igual na hora que eles foram prender Jesus lá, e um dos teus servos lá, dos seus discípulos, cortou a orelha de um. E Jesus Cristo vai colocar novamente e vai falar assim: você não sabe? Se eu quisesse, eu clamava a Deus, Ele enviaria para mim uma legião. Mas mesmo assim, Ele está deixando ali, ó, conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Ele falando: se eu clamasse a Deus, Ele mandaria uma legião. Mas todavia seja feita a sua vontade. E olha, para fechar tudo isso, minha gente, vou citar mais 2 capítulos aqui, 3 capítulos. Primeiro, só para os irmãos saber, olha aqui, ó, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. No versículo 25, já quebra isso daí. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, com que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso pelo vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo:
que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia ao seu próprio mal. Basta o dia ao seu próprio mal. Vou também ler aqui em Tiago. Eu vou ler Tiago aqui, capítulo 1, versículo 2, para finalizar. Olha aqui o que está escrito, meus irmãos. Meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então ele está falando assim, ficam firmes nessas aflições, nessas perseguições, mas na perseverança, porque a perseverança produz maturidade, né? Assim, nos ensina. Na perseverança a gente aprende muito, conhece o Deus Todo-Poderoso, na perseverança. Aqui vou finalizar em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha aqui, perseverança na presença de Deus, em oração, na busca, glorificando o Deus Todo-Poderoso. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dados. Então pega essa palavra, amém? Esse é o ensinamento, e essas palavras se cumprem hoje no ouvido de vocês, amém? Até fecho a Bíblia, porque se cumpre hoje, da mesma maneira que Jesus Cristo falou e fechou o rolo ali, hoje se cumpre nos ouvidos dos irmãos, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso e vamos ficar de pé, amém? Amém? É só confiar, mesmo modo que Deus deu uma promessa ali para o povo, Ele também tem uma promessa nas nossas vidas, e Ele sabe a necessidade de cada um. Ele sabe a necessidade de cada um. Igual eu disse, igual ali em Mateus capítulo 6, não andeis ansioso, não fazer igual gentios. O Pai Celeste, o Pai que está em oculto, Ele vê tudo que vocês estão, antes mesmo de vocês falarem. Então não andeis ansiosos, buscais, pois, primeiro o reino dos céus. Olha, isso aqui já, se eu pregasse somente isso aqui, já quebrava tudo. Mas Hebreus capítulo 3, aqui está o segredo, que vai contra campanhas. Você pode sim entrar no seu quarto ali, orar, apresentar assim na igreja. Você entendeu? Você assim com um propósito. Eu vou fazer uma campanha aqui, Todo mundo sabe que eu sou contra a campanha, mas a partir de hoje eu estou fazendo uma campanha.
Vamos ver quem vai topar. Vamos fazer uma campanha de quarta, sexta e domingo. A campanha, vamos ficar firme até Jesus Cristo voltar. É ou não é? Essa campanha é forte, hein? Não é, irmã Cícera? Vamos ficar firme até Jesus Cristo voltar. Esta é a campanha. É igual assim, ó, eu estou num propósito, não é campanha, estou num propósito de oração. Tem uma irmã que está com depressão e eu estou chamando a igreja, vamos orar assim, ó, 10 para meia-noite ali, para Deus curar a irmã, no mesmo objetivo, orando para Deus curar ela dessa depressão. Ontem eu até falei para os irmãos aqui, estou falando hoje. Vamos entrar nesse propósito. Amém? Então esta é a palavra de Deus. Tome posse. Amém? Guarde essas palavras. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém? Amém, família.